E já de volta ao vivo e em cores, obrigado pelo carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje, falando sobre perdas auditivas. Conosco, Dr. Stefano Tincani, médico otorrinolaringologista. Tem alguém nesse planeta que entende do ouvido, está aqui hoje, viu, gente? Então ele está entrando na sua casa para responder todas as suas dúvidas, suas perguntas. Ligou para o vizinho, ligou para a vizinha, tem alguém que está perdendo a audição, está um zumbido, alguma coisa assim. Então liga para assistir o programa, aumenta o volume aí para não perder também para situações assim, para a gente ter essa clareza das informações. 0800 777 0021, 0800 777 0021 ou 19 3871 9620, 19 3871 9620. Também temos o nosso e-mail vidasaude@rs21.com.br. Doutor, as pessoas já estão aqui interagindo conosco, vamos conversar aqui. Vamos atender a Maria Helena Leitão dos Santos, que é de Mesquita, Rio de Janeiro. Obrigado, Ana Maria Helena. Deus abençoe a senhora, viu? Ela quer saber sobre batuques que ouve nos dois ouvidos. Batuque, parece assim, tem a timbalada aí, né? Aí, há um ano atrás, ela teve aneurisma e também dormência nos dedos do pé, doutor. O que são esses batuques para ajudar a nossa amiga, Dona Maria Helena, doutor? Pois é, batuque no ouvido é uma denominação um pouco vaga, né? Eu acho que ela merece, primeiro, com certeza, fazer uma avaliação no otorrinolaringologista para tentar descrever isso de uma forma um pouco melhor. A gente chama de zumbido todos esses sons que, porventura, a pessoa ouve que não estão, de fato, no ambiente, né? Em geral, a pessoa vai descrever um som mais contínuo, como parecendo um grilo, uma panela de pressão, alguma coisa assim, mas por vezes esse zumbido pode ser rítmico. A gente chega até a falar em um zumbido que é pulsátil, que é uma coisa que merece ser olhada por um profissional, por um otorrinolaringologista. Okay. Porventura, ela tenha um zumbido que pode acompanhar, quem sabe, os batimentos cardíacos dela. Ela teve esse aneurisma, pode ser que tenha alguma lesão de origem vascular que realmente tem a ver com a pulsação, que pode causar isso daí. Aproveitando essa pergunta, doutor Stefano, uma pessoa que está se tratando de um outro problema pode, como consequência, afetar o ouvido? É o caso aqui, o aneurisma, ou pode ter um outro problema que pode afetar o aparelho auditivo, doutor? Sem dúvida, o corpo é um só, não é? Então, tudo que pode acontecer de saúde pode ter alguma repercussão no sistema auditivo, tá? Inclusive, o zumbido é uma coisa que vem se valorizando cada vez mais no sentido de saúde mesmo. A gente sabe que uma pessoa que manifesta um novo zumbido deve fazer um check-up, passar por uma avaliação, porque existe uma associação, por exemplo, com uma futura doença cardíaca, até mesmo um infarto, alguma coisa assim que ele pode vir a ter nos próximos anos. Seria como um alarme, um aviso. Então, a gente, hoje em dia, não só faz uma avaliação audiológica dessas pessoas, mas encaminha até para um cardiologista, ou mesmo a gente faz um check-up nosso. Doutor, aqui a gente colocou o tema já nas redes sociais, nós fomos às ruas, assim, para ver as dúvidas, as curiosidades do Santo Povo de Deus em relação ao tema de hoje. Como essa pergunta do povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Lisa, eu gostaria de perguntar para você se existem diferentes tipos de perdas auditivas. E aí, doutor, como catalogar isso? Existe uma escala, né, diferentes? Pois é, a gente classifica a perda auditiva não só, como eu mostrei no bloco anterior, em o tipo de perda, né, o que está acontecendo que faz aquela pessoa ouvir menos, mas também no grau de perda, né, que pode ser de leve a severa, profunda, ou até mesmo a perda da audição naquele lado que é a anacusia. Ok. Então, sem dúvida, a gente tem que investigar caso a caso, né, para tentar descobrir. O Maurício de Jesus Bento, de São Paulo, capital. Obrigado, Maurício, pelo carinho, pela sintonia. Fez a pergunta, Maurício, vai ter a resposta. O Maurício fala assim que o sobrinho dele tem carne esponjosa no nariz, né? Escuta pouco, por causa disso escuta pouco, ele ronca muito. Qual é a solução para ele? Pergunta-se qual médico procurar, né? É o nosso amigo Maurício de São Paulo, doutor. Pois é. Maurício, veja, sua pergunta é muito pertinente. É muito comum a gente ver crianças que são roncadoras, que têm respiração oral à noite e vêm com esse diagnóstico, né, que, entre aspas, é a carne esponjosa. Na verdade, carne esponjosa é um nome genérico que se dá no meio leigo mesmo para qualquer coisa que tampe o nariz. Muitas vezes na infância a criança tem a adenoide hipertrofiada, adenoide grande, que é um tecido que fica no fundo do nariz, próximo à tuba auditiva, que é o canal que comunica o nariz com o ouvido.
Isso pode ser tampado e a criança vai ter uma dificuldade de audição porque acumula uma secreção no ouvido dela, que a gente chama de otite secretora ou otite com efusão. Isso prejudica a condução do som, ela vai ter uma perda auditiva que não é uma diminuição real da capacidade dela de ouvir, mas sim causada aí por um acúmulo de secreção lá. Muitas vezes o tratamento é clínico, mas deve ser procurado no otorrinolaringologista, assim, para avaliar essa criança. Pode ser caso de uma intervenção cirúrgica. Porém, são cirurgias que nos deixam muito satisfeitos, porque a criança melhora muito. Ô, doutor Stefano, eu estou pensando assim, porque está uma febre no mundo, etc. No Brasil também chegou essa febre, que são os famosos UFC, né, MMA, e aqueles esportes como boxe, etc., né? Que a regra do jogo é tentar bater o oponente, nocautear o oponente, principalmente batendo na região da cabeça, doutor. Muita gente ganha chute, pontapé e até pancada na região do ouvido. A gente sabe que tem situações que podem causar lá na frente Alzheimer, Parkinson. E para o ouvido, doutor? A pessoa pode ficar surda ali? Olha, ficar surda na luta, num momento assim, de uma forma súbita... Claro, são atletas, etc., mas muita gente é amador, né? É lógico, claro. O que a gente mais vê em relação a isso são as lesões de pavilhão auricular. Na verdade, esses lutadores têm muito hematoma, eles vão ter aquela orelha meio deformada. Fibrosa, aquela... Né? Fibrosada, exatamente, que é bem característico de quem luta, né? Quem é do ramo aí de artes marciais conhece isso muito bem. Para a pessoa ficar surda na hora, ela vai ter que ter uma fratura do osso temporal, que é o osso que envolve o ouvido. Então tem que ser uma bela de uma pancada que ele toma ali no momento mesmo. Mas o que muitas vezes acontece é uma perfuração de tímpano, por exemplo. Pode, porventura, acontecer traumática. Se a pessoa tomar uma pancada mais forte mesmo no ouvido, pode acontecer. Em geral, a gente vê em casos de violência mesmo, não em casos de luta esportiva, né? Mas é uma coisa que é totalmente possível. Entendi. Vamos lá para Recife, lá em Pernambuco. Quem representa é o nosso amigo Rogério Barros Silva. Rogério, um grande abraço, muito obrigado pela participação, pelo seu carinho de estar conosco, Rogério. Ele faz a seguinte pergunta, doutor. Qual a melhor forma de limpar o ouvido? Com a toalha, né? Depois daquela explicação que você falou. E ele está assistindo o programa e está gostando muito, está parabenizando aqui a sua presença. Então, qual é a melhor maneira de limpar o ouvido? Com a toalha? Pois é, Rogério, obrigado, né? O ouvido, como a gente vinha falando, não é necessário o uso de hastes flexíveis, né? A cera tem um movimento de saída espontânea, ela realmente vai migrando para fora da orelha. Então, a gente buscar aquilo que está na parte mais externa é o que é importante para a limpeza. Ao sair do banho, que é o melhor momento, a cera está mais úmida, com a mesma ponta do dedinho ou a ponta da toalha, um paninho que porventura pode ser usado ali naquele momento, vai tirar só a parte mais externa, que é o que a gente precisa para fazer a limpeza. É aconselhável, doutor, de repente a pessoa está lavando a cabeça, etc., o shampoo, e inclinar um pouquinho a cabeça para que a água penetre a cavidade auricular, doutor? E ali fazer a limpeza, etc., e depois virar para a água sair, sei lá? Olha, isso não vai ser uma limpeza mesmo, tá? Tem gente que tem que gosta de fazer isso, tem uma boa sensação. Se não causa problemas para a pessoa, não vejo por que não. Porém, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior a molhar o ouvido mesmo. Tem pessoas que têm otites externas de repetição, que é a otite do canal. Então, essas pessoas não devem molhar o ouvido. Ou mesmo pessoas que têm uma doença da orelha que foi orientada assim pelo seu médico. Mas, do ponto de vista de remover o cerume, né, a cera, acho que não vai substituir a limpeza mecânica na parte externa mesmo, né? Agora, o ideal seria de quanto em quanto tempo passar no otorrino, doutor, para dar uma verificada no ouvido? Olha, a gente recebe muito essa questão, principalmente em relação à limpeza. Tenho que vir aqui, ver meu ouvido, limpar meu ouvido de quanto em quanto tempo. Isso, na verdade, não existe, né? Tem pessoas que têm uma predisposição a acúmulo de cerume e elas têm uma periodicidade delas mesmas, né? Elas sabem isso. A cada 6 meses preciso ir limpar, por exemplo. Mas... Porque a produção dessa cera, ceruminha, vai depender de cada metabolismo, doutor. Pois é. O normal é ela se eliminar espontaneamente e a gente só tirar a parte externa mesmo. Mas tem pessoas que têm acúmulo desse cerume. Elas são exceção, são muito menos frequentes do que o resto, mas elas precisam da gente porque elas ficam surdinhas mesmo, eventualmente. Não ficar surda, porque não tampou tanto, né, o canal onde o som deve propagar, enfim, que a cera está tão acumulada ali, né? Exato.
Nós vamos às ruas de novo? Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta no Vídeo Saúde. Meu nome é Alencar. Gostaria de saber se a perda auditiva só afeta idosos. E aí, doutor, aproveitando a pergunta aí, foi muito boa, tem uma faixa etária que começa a acentuar a perda auditiva ou uma criança pode ter perda auditiva? Pode ser perda auditiva congênita? Pode ter assim na idade do infanto-juvenil, na juventude? Pode ter? Ou é mais característica dos idosos, doutor? Pois é, a perda auditiva pode acontecer em qualquer idade. Sem dúvida, a maior porcentagem dos casos é relacionado à idade, é da população idosa, tá? A principal causa é a presbiacusia, que é a perda auditiva. Como é que é o nome? Presbiacusia. Presbiacusia. É o nome da perda auditiva que é causada pela idade, pelo envelhecimento, tá? Essa é a principal causa. Mas, talvez, das coisas que mais nos afligem seja a perda auditiva congênita, a criança que nasce sem a capacidade de ouvir, tá? Pode ser uma questão genética, pode ser uma malformação da orelha mesmo, ou mesmo uma infecção no período da gestação ou perinatal pode fazer com que a criança venha a perder aquela audição. E isso é muito dramático, né, para o recém-nascido, para a criança, tanto para a família que fica apreensiva com isso, mas porque ela precisa se desenvolver, precisa desenvolver a linguagem e virar um indivíduo funcionante na sociedade. E hoje a gente tem um implante coclear, que é uma tecnologia que a gente implanta um eletrodo na orelha dessa criança e ela passa a ter a capacidade de ouvir. Então seria uma criança que seria surda, muda, né? Ia se comunicar por sinais, quem sabe, escrita, até tentar falar sem ouvir, né? Que é uma fala muito complicada, e ela passa a ser uma pessoa normal. Que maravilha, gente. Quantas informações estamos aprendendo aqui hoje com o Dr. Stefano Tincani, médico otorrinolaringologista. Eu vou chamar o intervalo, porque na sequência temos muito mais informações para você. Vai ligando, fazendo o seu pedido, ligue para alguém para acompanhar o programa, para tirar a dúvida. Estamos ao vivo. Mas antes de chamar o intervalo, é claro, nós temos esse recadinho da Simone só para você. Olá, Frei, é isso mesmo. Agora o recado é para você que está com dores nos joelhos ou aquela travada na coluna, sabe? Desagradável, né? Se você já não consegue fazer esse movimento, gente, fica atento. Você sabia que existe uma verdadeira epidemia de osteoporose por aí? E cuidado, você pode ser mais uma vítima desse problema. Hoje, só no Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofrem com doenças reumáticas como artrite, artrose e principalmente a osteoporose. E ninguém está a salvo. Homens e principalmente as mulheres a partir dos 35 anos já demonstram os primeiros sinais da deficiência de substâncias vitais para o nosso corpo. E por isso tem que prevenir. Comece já o seu tratamento com o Super Cálcio D e fortaleça seus músculos e ossos. Em apenas uma cápsula você tem o cálcio que o seu corpo precisa e ainda a vitamina D que faz a fixação do mineral em seus ossos. Não tome qualquer cálcio, somente Super Cálcio D 100% natural, feito de concha de ostra e não engorda e nem interfere nos outros tratamentos. Para um resultado efetivo, a Organização Mundial da Saúde indica o uso contínuo por pelo menos 6 meses. Então, começa agora. Olha, e agora as suas dúvidas acabaram, porque o Super Cálcio D tem um canal também no WhatsApp para responder todas as suas perguntas. Então, mande o seu recado para o número que está na sua tela, que a equipe de consultores de saúde terá o prazer de te mostrar como o Super Cálcio D pode mudar a sua vida. E olha, gente, hoje tem promoção especial. Peça agora o seu Kit Amor, esse aqui, ó, com 6 meses de tratamento e mais um creme Green Lax que ajuda no alívio das dores e pague só metade do preço. Isso mesmo, você vai ter 6 meses livre das dores e fortificando o seu corpo com 50% de desconto. Liga agora para o 0800 644 6868 e peça o seu kit. Parcele em seu cartão de créditos e receba em sua casa, mas peça já o seu Super Cálcio D. 0800 644 6868. Tenha mais disposição, tenha mais saúde e viva melhor com o Super Cálcio D. Frei, é contigo.